Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Luísa Rocha, jornalista do Ceali, e no Cealicast de hoje nós vamos falar sobre o letramento familiar na Política Nacional de Alfabetização, a PNA. E aqui comigo para discutir sobre o tema, o nosso convidado de hoje é o professor Wagner Rodrigues Silva, da Universidade Federal do Tocantins. Seja bem-vindo, professor. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, Luísa. Muito obrigado pelo convite. Então, como você falou, eu trabalho aqui na Universidade Federal do Tocantins, mais precisamente no campus de Palmas e no curso de licenciatura em Pedagogia. Também atuo na pós-graduação em Letras, no campus de Porto Nacional e na Universidade Federal do Norte do Tocantins. Tenho formação em Letras, na minha graduação, pela Federal de Pernambuco, e mestrado e doutorado em Linguística Aplicada, pela Unicamp. Durante muito tempo, trabalhei na licenciatura em Letras, com os estágios supervisionados, porque eu gosto muito de dialogar com os professores, então eu digo assim que a minha praia era os estágios. Aí depois eu mudei para o campus de Palmas, antes eu trabalhava no campus de Araguaína, e então passei a trabalhar na pedagogia, e eu descobri um curso muito importante, né, ao qual venho me dedicando muito, e é isso então, né, hoje também continuo com o meu diálogo com as escolas básicas, não nos estágios da pedagogia, mas com as disciplinas de fundamentos do ensino de linguagem e alfabetização e letramento na graduação. Muito legal. Então, para a gente começar, eu vou perguntar, já iniciando o tema, né? O que é o letramento familiar? Como é que ele aparece na PNA? E quais são as relações das políticas públicas com essa prática? Certo. Veja, Luísa, eu acho que antes de tentar definir ou conceituar o letramento familiar, eu acho que a gente precisa contextualizar o que é essa política, né? A Política Nacional de Alfabetização. Essa política ela foi proposta, né, e aprovada, ela está em vigor, mas ela foi proposta no governo federal anterior, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi posta, né, em prática, não posta em prática necessariamente, mas foi implementada. Não, acho que a palavra não é nem implementada, mas ela foi aprovada, né? Porque se foi implementada ou não, isso aí depende de cada município, de cada escola, de cada professor, né? Mas ela foi aprovada e aí foram criadas políticas para que ela fosse implementada durante esse governo e em volta de muitas polêmicas. Então, o decreto que regulamenta essa política é o decreto 9.765 de 2019. E eu destaco, assim, logo de saída nessa política daí, é um esforço de meio que apagar o que foi sendo produzido durante muito tempo no Brasil sobre as práticas de alfabetização e letramento, né? Veja só, que você falou, você me questionou o que seria o letramento familiar. Esta política, ela não se utiliza do nome letramento, por exemplo. O nome que o professor, que o leitor vai encontrar lá é literacia. E isso aí não é aleatório, por isso eu gosto de registrar logo de início essa questão, porque é um esforço que esse governo fez, né? O governo anterior, a gente conhece bem de que governo eu estou falando, um esforço que o governo fez de apagar uma abordagem crítica da alfabetização, né? Abordagem esta que era informada pela abordagem do letramento. Então a gente sabe que durante décadas foram produzidas inúmeras pesquisas científicas relevantíssimas para auxiliar a prática do professor, para informar as políticas públicas, e esse governo tentou, vamos dizer assim, virar as costas para essas políticas, se utilizando de uma outra concepção de literacia, tentando impor uma outra concepção que deixava essa abordagem crítica mais de lado e enfatizava muito mais um esforço para que fossem enfatizados os aspectos mais formais da alfabetização, com uma série de desdobramentos, né? Que aí eu acho que dá para pincelar alguns à medida que eu for comentando aqui essas questões, tá certo? Então, veja só, quando a gente fala em letramento, então, já partindo para a definição do letramento familiar, muita gente questiona por que se fala em tantos letramentos e agora você está falando letramento familiar, né? Então, assim, letramentos
é como se fosse um grande guarda-chuva, né? Tudo é letramento, que envolve práticas do ler e do escrever, só que a gente subdivide ou subclassifica para que a gente possa, enquanto pesquisadores, investigar de uma forma mais precisa, fazer um recorte mais significativo, e também para facilitar o trabalho dos professores e até mesmo a formação dos nossos alunos, os professores em formação inicial ou continuada. Então, existem muitos letramentos. Letramento digital, né, letramento emergente, que a gente precisa falar aqui, e o letramento familiar, que faz parte dessa política. Então, se a gente concebe o letramento como práticas sociais, envolvendo leituras, envolvendo escrita, em diferentes situações, para propósitos diversos, em diferentes contextos, vamos dizer assim, a gente pode pontuar diversas agências de letramento. Então, a gente tem a escola como a principal agência de letramento. Porque a escola, ela se propõe a preparar as crianças, os jovens e os adultos para, vamos dizer assim, ler de uma forma significativa, ler bem de uma forma competente e escrever também, né, compreender todas essas práticas em torno da leitura e da escrita. Mas nós temos também outras agências de letramento. Então eu posso pontuar, por exemplo, as igrejas, posso pontuar também organizações da sociedade civil. Então aqui no Tocantins, por exemplo, nós temos vários alunos envolvidos em comunidades quilombolas, que têm suas práticas de letramento, práticas essas que fortalecem essa comunidade, ajuda esses grupos a alcançarem seus objetivos, né? Então eles se envolvem no estudo, eles se envolvem em diferentes práticas para alcançar suas metas, seus propósitos, para ter visibilidade e serem escutados. Então, assim, são várias agências. E eu diria que a família também é uma dessas agências de letramento, que tem um papel essencial na formação das crianças e, claro, pode trabalhar junto com a escola. E nessa Política Nacional de Alfabetização, o que é que eles propõem? Propõem a promoção da prática do que eles chamam de literacia familiar, que eu não vou mais utilizar esse nome, literacia, eu vou continuar utilizando o nome letramento, porque eu discordo completamente da utilização desse nome. Então, a família aparece como, vamos dizer assim, uma instituição, né, de extrema importância para essa política. Então, veja só, a gente tem que olhar também de uma forma meio que desconfiada para essa política, né? Por que a família aparece? Não é de uma forma aleatória. Então o que seria esse letramento familiar? A PNA define como um conjunto de práticas e experiências com a linguagem, a leitura e a escrita, as quais a criança vivencia com seus pais ou cuidadores. As crianças, no âmbito do lar, elas se envolvem com situações em que, de alguma forma, o escrito perpassa essas interações, né, com seus familiares. Mas tem um outro conceito que se mistura na PNA com o de letramento familiar, que é o letramento emergente, que é um outro conceito que aparece lá. E a PNA define o letramento emergente como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e a escrita desenvolvidos antes da alfabetização. Então, eu acho que termina se misturando essas duas coisas, porque o letramento familiar ele também se dá antes da alfabetização. Claro que o letramento familiar ele tem continuidade ao longo, eu acredito que ao longo da vida, né, dessas crianças na interação em seu lar. Não, quando a gente fala assim no lar, o letramento familiar, mas não é necessariamente só no espaço do lar, né? Mas em diferentes situações em que a família, aqueles, vamos dizer assim, a comunidade mais próxima, que não é uma comunidade formal da escola, em que essas pessoas interagem. Então, vejam, eu discordo dessa concepção de letramento emergente que aparece na PNA. Para mim, o letramento emergente não são necessariamente essas práticas anteriores à alfabetização, mas eu concebo o letramento emergente como um compromisso dos professores e professoras na educação infantil. Então, eu acho que o letramento emergente ele precisa ser trabalhado de uma forma sistematizada para preparar da melhor forma possível essas crianças para quando elas chegarem à fase de alfabetização propriamente dita, de uma forma sistematizada. Então, assim, é polêmico você dizer se a educação infantil é o lugar da alfabetização ou não, mas vamos pensar assim, a educação infantil ela tem o compromisso de já ir familiarizando as crianças
com situações, conhecimento das letras, saber onde, não necessariamente onde, mas ter consciência do papel da escrita na sociedade. Então, o professor da educação infantil, a professora, ela precisa, né, sensibilizar as crianças, prepará-las para esse trabalho mais sistematizado com as propriedades do sistema, que vai acontecer no primeiro ano, com certeza. Claro que algumas escolas já trabalham isso na educação infantil. Então, letramento emergente, para mim, é isso. São essas práticas na educação infantil, sempre perpassadas por muitas atividades lúdicas, porque são crianças muito pequenas, mas que preparam essas crianças para a educação infantil. E aí nós temos, né, as práticas que se dão naturalmente no lar, né, na interação familiar. E aí eu ressalto isso, né? O letramento familiar, se nós formos pensar na sociedade brasileira que nós temos, com toda a sua diversidade, eu acho que é mais honesto nós falarmos em letramento familiar como práticas de uso da leitura e da escrita que são desenvolvidas, que são instauradas de uma forma natural, espontânea na família, e isso tem um desdobramento, claro, na formação, né, desta criança quando chega à escola. E como nós temos famílias diversas, nós vamos ter também essas práticas muito diversificadas e significativas. E também vamos ter ausências dessas práticas, e dependendo de que família nós estamos falando e de toda a desigualdade que existe no Brasil, tá? Então vejam só, essa política nacional de alfabetização, ela vai elencar alguns componentes da alfabetização que os professores precisariam desenvolver ao longo desse processo. Então eles falam da consciência fonêmica, que precisa ser desenvolvida, da instrução fônica sistemática, da fluência em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos e produção de escrita. Então veja só, considerando esses componentes, essa política, ela coloca, ela demanda que a família, de alguma forma, sistematize o trabalho com esses componentes. E aí é uma crítica que eu faço, e outros colegas que trabalham na área também fazem, é você esperar que a família exerça o papel da escola. E aí, quando a gente pensa no que significa essa política nacional de alfabetização, que eu acho que em algum momento o governo atual pode repensá-la completamente, né? Então, se a gente pensar no que significa isso, nós sabemos que nós tivemos um governo que não dialogava de uma forma harmônica com as escolas, com os professores, muitas vezes criava situações dificultosas para os professores, né? De alguma forma proporcionando, né, situações em que os pais eram colocados contra a escola, contra os professores, e muitas vezes os próprios alunos maiores. Então, esse letramento familiar, eu acredito que ele foi utilizado de uma forma muito esperta por esse governo. Tipo assim, em vez de eu me preocupar com a formação dos professores, já que eu acho que se eu tenho dados, né, se o governo tem dados, que a formação das alfabetizadoras e dos alfabetizadores ainda deixa muito a desejar, se eu tenho esses dados, eu preciso investir mais ainda na formação desses profissionais e não necessariamente substituí-los. E a impressão que a gente tem nessa política é que a família é levada a fazer um serviço que não é o serviço da família. Então, assim, claro que, aí eu volto a dizer aquilo que eu comentei antes, claro que a gente tem pais e famílias privilegiadas, né? Então, por exemplo, vou falar da minha família, por exemplo, eu tenho um filho só. Quando meu filho, hoje ele tem 14 anos, mas quando ele estava na fase da alfabetização, eu fiz algumas práticas muito sistematizadas no lar para complementar o que a escola fazia, mas eu sou um professor pesquisador da área de linguagem. É diferente de você querer que os pais façam, né, o que a escola deveria fazer. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu entrei no supermercado com meu filho, ele era pequenininho, eu coloquei ele sentado no carrinho de compras e eu entreguei nas mãos dele a lista da feira. E eu pedia que ele fosse lendo o nome dos produtos e a gente ia até a prateleira e eu perguntava para ele quanto que custava aquele produto, ele tinha que olhar na prateleira. Então, veja, isso era uma interação
era isso, relativamente espontâneo, natural, mas assim, se tratava de um pesquisador, de um professor fazendo aquilo. Porque eu via que meu filho estava aprendendo, ele sabia os números, mas quando eu perguntava os preços das coisas que ele queria, ele não conseguia ler. Então era uma prática que não batia muito. Então, assim, era muito mais alfabetização do que o letramento propriamente dito, de uma forma mais social, mais crítica, que estava se desenvolvendo. Então, eu tentava complementar. Mas isso aí é um perfil diferenciado de família. Nem todas as famílias do Brasil têm uma formação no magistério como eu tenho. Então, essa política nacional de alfabetização, ela, de alguma forma, se propõe a isso daí. Então, Luísa, eu acho que eu respondi, né, a esse questionamento inicial. Não, respondeu com certeza. Eu acho que até já entrou um pouco no segundo tópico também, mas se quiser complementar, que é justamente como é que esse letramento ele entra na rotina, né? Pode entrar na rotina das famílias e das crianças, e você deu exemplo da sua própria rotina, mas que tem essas diferenciações, né? E se ele, aí eu pergunto, né, dos benefícios, mas aí entra também saber, né, se ele gera benefícios, se ele pode ter benefícios, né, dentro desse contexto, e quais são esses benefícios que ele pode ter na alfabetização, né, da criança. Então, Luísa, veja só, você veja que eu fiz uma crítica, né, à política anterior, mas o letramento familiar ele é muito bem-vindo e necessário. Recentemente eu tive um encontro aqui com os professores e professoras alfabetizadoras e alfabetizadores aqui no município de Palmas, e uma reclamação desses professores era com relação à forma como os alunos estão chegando, principalmente nesse contexto pós-pandemia, ao primeiro ano, como essas crianças estão chegando ao primeiro ano. Então, alguns profissionais reclamavam que os alunos chegavam sem saber nem o que era a letra, não sabiam nem o que era a letra. Então, vejam, claro, a gente tem o resquício da pandemia. O trabalho com o letramento emergente poderia ter sido desenvolvido de uma forma significativa na educação infantil, mas a família também poderia contribuir, né? Então, por exemplo, eu falei que isso também é um resquício do que significou a pandemia em nossas vidas. Porém, o letramento familiar ele poderia ter sido intensificado de alguma forma durante a pandemia, porque todos nós estávamos trancados em casa, claro, e cada pessoa, cada família com seus problemas, com seus desafios, mas também foram oportunidades que nós tivemos para interagir com os nossos filhos, para nos aproximarmos ainda mais, porque eu digo que o letramento familiar, ele ajuda na aproximação, né, dos pais, dos cuidadores, porque quando a gente fala em letramento familiar também, não são só os pais, né? São aquelas pessoas que cuidam das crianças. E aí é outra questão, aí eu volto ao tópico anterior, né? Qualquer coisa você me ajuda a retomar, Luísa. Então eu volto ao tópico anterior, né? Então, assim, além de idealizar a concepção de família, né? Na PNA parece que se trabalha só com um modelo de família, é o pai, a mãe, ajudando a formação dessa criança. A gente sabe que nós temos várias estruturas familiares, várias formas, vários modelos de família, né? Então, nós temos famílias com pai, com mãe, né? Crianças que não têm pais, crianças que vivem em abrigos. Nós temos crianças que são criadas por avós, tios, e temos crianças que, com toda essa diversidade de família, mas todos trabalham. Então, é aquela pessoa que não tem trabalho que vai cuidar dessa criança em casa, né? Então, o contato maior dessa criança não vai ser necessariamente com aquele responsável, com aquele pai ou mãe, mas é com aquela pessoa que sobrou em casa e que tem tempo para cuidar daquela criança. Então, você criar uma grande expectativa, né, e tentar desenvolver uma política pública demandando ações sistematizadas de alfabetização, aí fica muito complicado. Então, por exemplo, só para dar um exemplo do que tem lá na PNA, que eu acho bastante complicado. Quando a PNA ele cria situações e diz assim: quanto mais sofisticado e gramaticalmente correto for o discurso dos pais, mais será o discurso da criança. Então, veja, ele está falando do pai tentar falar gramaticalmente correto. Primeiro que é um preconceito terrível aqui. O que significa falar gramaticalmente correto? Então, olha só, são inúmeras propostas que tem lá.
Eu só estou pensando algo que traz carregado de preconceito aqui. Então, o pai, os responsáveis, os cuidadores, eles precisam se vigiar, né, se policiar para falar gramaticalmente correto, que é para a criança chegar na escola com o que eles dizem, com a oralidade consolidada. O que significa oralidade consolidada? Não existe oralidade consolidada. Assim como as práticas de escrita, as práticas de oralidade são dinâmicas e estão sempre sendo aperfeiçoadas. Ou então essa política precisa explicar o que é que está entendendo por oralidade consolidada. Então vejam, olha a responsabilidade que de alguma forma eu vejo que se tira da escola, ou se diz que a escola é incompetente nas entrelinhas e agora os pais precisam entregar a criança, né, para a escola com oralidade consolidada e com um registro de fala que seja gramaticalmente correto, seja lá o que a PNA está entendendo por gramaticalmente correto. Então, veja só que olha que concepção distorcida. Mas, se a gente pensar, vamos pensar o seguinte, o governo atual vai mudar essa política e vai criar uma nova política de letramento familiar. O letramento familiar é muito bem-vindo, né? E seria uma política que eu visualizo de interação com outros ministérios, né? Com o Ministério da Saúde, por exemplo. Por quê? Porque quando uma família está sendo cuidada, que frequenta o posto de saúde do seu bairro, por exemplo, né? Ou quando o agente de saúde vai na casa daquela família. Então, esse agente de saúde, ou aquele pediatra no posto de saúde, ou médico da família, ele pode ser um agente de letramento familiar. O governo pode criar materiais envolvendo gêneros diversos, escritas diversas, para informar essa família, por exemplo, do cuidado com a saúde, do consumo de alimentos adequados, né, de práticas esportivas, ou seja, do bem-estar dessa família, porque eu estou falando aí de uma interlocução entre a educação e a saúde. Mas isso é um trabalho, por exemplo, com outros ministérios. Então, nós podemos nos utilizar, criar essa política envolvendo, por exemplo, a economia, né, porque também, considerando a desigualdade que existe no Brasil, então, trabalhar fazer com que a família compreenda, né, esse contexto desigual em que ela está inserida e do esforço que ela precisa fazer para administrar sua renda, para que ela possa ter uma vida mais tranquila possível dentro daquelas condições e tentar superar essa situação e entender, né? Eu acho que esse olhar crítico também, entender onde que a família está nesse contexto de desigualdade, como que essa família pode sair desse lugar. Então, assim, a política de alfabetização, de letramento familiar, não é uma política só do MEC. É uma política do Ministério da Igualdade. Eu não sei se o nome é exatamente esse. O Ministério trabalha com as questões de igualdade social, né? Então, temas como pobreza, preconceito, segurança. Hoje nós estamos tendo um problema seríssimo com as escolas, com a segurança. Nós estamos vendo a violência que está cada vez mais invadindo as escolas. Então, veja, olha como os estudos do letramento, como esse tipo de letramento familiar, ele pode ser utilizado, inclusive pelo Ministério da Segurança, para que essa política, através de mídias diversas, do escrito impresso, do rádio, né, da televisão, fazendo um trabalho articulado, pensado por diversas áreas, né, envolvendo a escola, essas famílias possam ser, de alguma forma, alcançadas e, através dessa interação, através do lúdico, da leitura, né, da contação de histórias, essas famílias possam naturalmente, da forma mais agradável possível, serem responsáveis também pela sua formação, né, pela construção da sua autonomia, vamos dizer assim. Certo? Então, vejam, é algo muito complexo, não é algo simples como é colocado e distorcido como foi colocado na política nacional de alfabetização. É algo que precisa ser pensado, né? Imagine você ir para uma consulta com uma criança no pediatra e lá esse médico dar um livro para a família, para que os pais ou responsáveis, os cuidadores, possam ler, né, para suas crianças. Então, assim, a gente precisa pensar em educação não só dentro do Ministério da Educação. Por exemplo, te respondi, Luísa? Claro, respondeu sim. E aí, já para ir
finalizando a nossa conversa, que está muito boa, mas uma hora a gente tem que acabar aqui, né? Porque se for se estender no assunto, ele não tem fim. Eu gostaria de saber, pensando, você deu várias possibilidades novas aí, né, que a gente pode melhorar essas práticas, tanto no governo quanto fora. Mas eu gostaria de saber, diante dessa mudança do governo que a gente teve, com a nova composição dos ministérios, você acha que tem uma perspectiva de mudança para melhor, assim, ou ainda está muito recente, não deu para sentir? Luísa, eu acho que, claro, nós chegamos, junto com o governo Lula, com uma grande expectativa, né? Porque o governo anterior não foi fácil. Foi um governo que virou as costas para a universidade, para a academia, para as próprias escolas. E eu sempre disse que não existe governo que faça uma boa gestão contra a ciência, assim, de costas para a ciência, sem dialogar com a ciência, porque se o governo está para fazer a gestão de um país e proporcionar o desenvolvimento desse país, como se faz isso sem dialogar com a ciência? Então, assim, eu acho que o governo atual, ele tem... eu tenho boas expectativas com o governo Lula, né? Porque é um governo que ele não cria problemas com as universidades, que são nossos principais centros de pesquisa. Muito pelo contrário, tenta, da melhor forma possível, dar condições para que nós possamos trabalhar e agora retomarmos nossos trabalhos, que muitos trabalhos foram prejudicados, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos e eu espero, né, que realmente sejam, com relação a isso que nós estamos falando, e aí é bom lembrar, né, que a política nacional, olha como são as coisas, a política nacional de alfabetização, ela se utiliza de uma expressão, de uma forma muito esperta, vamos dizer assim, que eles dizem que é uma política informadas, a expressão que eles usam é cientificamente informada, alguma coisa assim, tem uma expressãozinha que eles utilizam, que é como se só no governo Bolsonaro a política de alfabetização passou a ser informada, fundamentada em evidências científicas. Essa é a expressão que eles usam, evidências científicas. Então, é como se só aquela política fosse fundamentada em evidências científicas. O que, na realidade, eles pensaram um tipo de evidência a que era mais propícia para o que eles queriam e se utilizaram. Então, nós temos um governo agora que efetivamente dialoga com uma ciência diversa. E aí eu ressalto a relevância da ciência da educação e das ciências da linguagem. E eu destaco bem ciência da educação e ciências da linguagem, porque nem sempre nós temos a consciência de que os profissionais da educação, os pesquisadores da educação e os pesquisadores da literatura, dos estudos linguísticos, são cientistas. Então, se o governo, né, continuar dialogando, que eu acredito que é essa a ideia do governo, né, com essa ciência diversa, eu acho que nós podemos avançar muito do ponto de vista da formação dos nossos professores, da formação das alfabetizadoras e, consequentemente, da formação das nossas crianças e dos adultos, né? E também da educação das nossas famílias, que não acontece só via escola, a educação da família. E olha, esse tema é muito pertinente, o letramento familiar, para o que nós estamos vivenciando hoje nas escolas, essa violência que está adentrando as escolas. Então, talvez seja um percurso, um caminho que o governo possa se utilizar, um dos caminhos, né, que são vários, para tentar reverter essa situação de violência, proporcionando uma formação mais ética, mais significativa, né, mais responsável dentro das nossas famílias. Então, assim, eu acho que o governo federal tem tudo para proporcionar, né, agora precisa repensar e rever urgentemente essa política nacional de alfabetização, porque ela criou uma situação muito difícil para os profissionais que estão em sala de aula, porque é como se eles tivessem que negar o que eles foram aprendendo durante décadas e assumir algo que eles já não acreditavam mais, não é? Então, assim, é um grande retrocesso. Destaco, o letramento familiar é extremamente necessário. Agora, do jeito que está posto na Política Nacional de Alfabetização,
é complicado, é preconceituoso e perigoso. Tá certo, vamos. A esperança tá aí, né? Bom, eu queria agradecer, muito obrigada, professor Wagner, por participar do nosso podcast, é uma discussão muito rica. Esperamos poder recebê-lo novamente aqui para discutir outros temas. Eu agradeço também, Luísa, muito obrigado, desejo sucesso no trabalho de vocês e também registro que eu fiquei muito feliz de poder representar, ou não necessariamente representar, mas ser uma voz do norte do Brasil, que está aqui nesse momento, e uma voz do estado do Tocantins. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. E eu desejo sucesso a todos os professores e professoras alfabetizadores e alfabetizadoras. Podem contar com as nossas universidades públicas para o trabalho de vocês. Nós precisamos também aprender muito com vocês nas escolas. É uma parceria, é um trabalho em mão dupla. Obrigado. Este foi o CEALI-Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.